Aprendam a trazer a palavra de Deus, a manusear a palavra. Isso aqui é um tesouro que nós temos. Aprendam a ter amor à palavra. Muito bem. Essas leituras, tanto do Antigo Testamento, foi Moisés, como foi Tiago, e o Evangelho, faz uma linha só. Uma linha. Mas para que a gente possa aprender junto, aprender. Então, Jesus, no Evangelho de Marcos, quando ele vai falar ele está numa discussão com os fariseus, e ele fala algumas frases que eu quero que vocês risquem. Mas quando ele fala essa frase, ele fala inclusive no imperativo, porque ele não estava falando para os apóstolos lá naquele momento. Ele está falando para mim, para você hoje. Ele fala assim: ouvi-me todos e entendei. Ouvi-me. Abra o ouvido. A gente, na verdade, escuta com o coração, né? Mais do que com o ouvido. Ouvi-me. Todas as leituras de domingo trazia para nós uma orientação da palavra. Então, Moisés, em Deuteronômio, mostra da alegria de Israel, por ser um povo que eram tribos nômades, e de repente Deus fez desse povo uma nação, reuniu com esse povo, escolheu, deu as normas, para que eles pudessem viver bem, concedeu a sabedoria, para quê? Para que a gente possa viver bem, morrer bem. Então ele orientou esse povo. Então a alegria do povo de Israel, de entender que os mandamentos não eram um peso, não era uma regra, mas era um dom, era um presente de Deus, de como que a gente se conduz, como é que o homem vive para ser feliz. As regras estão aqui: ame a Deus acima de tudo e ame o próximo como seu irmão, ponto. Porque se você amar, você não mata, você não vai roubar, não vai cometer adultério, aí segue o resto. Mas o alicerce é viver no amor. Então a alegria desse povo de carregar os mandamentos da lei de Deus. E aí vem Tiago que fala: escute a palavra de Deus, escuta, mas não viva só como ouvinte, mas pratica. Essa é a grande diferença da nossa vida, porque quando Jesus fala dessa forma, ouvi-me todos, ele fala, não é não há nada no exterior do homem que possa torná-lo impuro, mas é o que sai de dentro de nós, é o que está guardado no nosso coração, é aqui que a coisa é armazenada. Então quando Tiago fala essas coisas, não seja só meros ouvintes, mas pratique. O que Jesus está querendo nos chamar a atenção aqui? Que nós corremos um risco imenso. Quando eu fico pensando na nossa igreja hoje, será que nós temos a alegria de vermos como um dom, como um presente de Deus, ter recebido a palavra, ter recebido a orientação dos mandamentos de Deus? Será que a gente sente alegria por essa proximidade de Deus conosco? Vocês conseguem perceber uns nos outros a alegria de ter uma palavra que nos orienta e nos conduz, e a alegria de ter um Deus tão perto de nós que nos escuta e nos responde? Não talvez como eu gostaria que Ele me respondesse, mas Ele responde. Então quando Jesus fala isso, Ele quer nos alertar, porque nós corremos um grande risco. Existe uma palavra, que é a palavra que reúne tudo isso hoje. Nós corremos um risco, que é de viver a hipocrisia cristã. Então, eu não posso reduzir a minha fé, a rezar terço, a fazer novena, a ter devoções. E isso faz parte do meu caminho, mas eu não posso reduzir isto e não viver da palavra, não viver da presença de um Deus vivo, não entender que piedade é o espírito que anima o meu corpo, que me caminha, que faz eu andar. Eu não posso reduzir. É importante rezar o terço, indiscutivelmente. O que Jesus falou sobre o terço? Depois da Santa Missa, a oração que mais agrada aos céus é a oração do terço. Por quê? Porque ela foi criada no céu para os corações
puros. É uma oração simples para os corações puros. Nossa Senhora pediu que rezasse o terço há mais de um século. Você reza? Eu falei, todo dia. Amo rezar o terço. Então, mas eu não posso simplesmente falar, porque por que Jesus fala da hipocrisia? É porque eu reduzo a minha piedade, a minha vida cristã, só nas novenas, só nas devoções, só no terço, para mostrar-me piedosa para vocês. Então, eu faço as coisas, eu rezo com essa pessoa que é famosa, eu fico de joelho, eu faço determinadas coisas para que o outro veja. Misericórdia. Misericórdia para nós. Não adianta eu estar diante de Jesus, que está ali no sacrário, se Ele não está vivo dentro do meu coração e eu não o adoro dentro do meu coração. O que Jesus fez quando Ele falou? Não é o que está impuro que vai sujar vocês, não é o que está de fora, é o que está dentro do coração de vocês, porque vocês precisam se purificar. Nós precisamos de ser transformados. Eu vim como homem para vos ensinar como é possível. Eu vim como homem para fazer de vocês filhos do Altíssimo. Então é preciso que a gente desperte para isso, para falar como que de verdade eu vivo a minha vida cristã. Como é que eu escuto a palavra e eu permito que essa palavra me transforme? Senão não tem sentido. Não tem sentido eu só entrar e sair da missa? Se aquela palavra não mexeu comigo, se quando eu escutei a carta de Tiago, e que ele diz dessa forma, que não seja só ouvinte, enganando-vos a vós mesmos, se vocês não praticam, quer dizer, não vive com a palavra só no intelecto. Permita que a verdade te transforme. Permita isso. Permita ser transformado pela palavra de Deus. Enquanto a palavra estiver só no intelecto, só na inteligência, ela não te transformar, não gerar vida em você, não mudar você, tem alguma coisa errada. É como se a gente ficasse impermeabilizado à palavra de Deus. Eu venho aqui, escuto, mas isso não me transforma, então tem alguma coisa errada. Você não fez o encontro com aquele que te quebra, porque ele, quando ele nos olha, nos quebra. De ter alegria de saber que essa palavra me orienta, que ela me conduz, que ela me purifica. Por isso que Jesus falou para os discípulos, lá em João 15, ele fala, vocês já estão puros por causa da palavra. Nós escutamos, mas ela não entra. Então eu preciso pedir a Deus esse dom, para permitir ser transformado pela palavra. Então nós temos que ter muito cuidado com a nossa hipocrisia cristã. De verdade, eu tenho que viver, por isso que Jesus fala, é o que está dentro. O meu coração é que tem que ser transformado. Nós temos que adorar a Deus em espírito e verdade. Não foi isso que Jesus falou para a samaritana? Que adorar em espírito a Deus, é adorar dentro do meu coração, amá-lo com todas as minhas forças, é estar e ter a consciência de um Deus que habita em mim. O dia que eu tivesse consciência, que eu ando na presença de Deus vivo. Gente, isso é algo escandaloso. Quando Moisés falava com o povo lá de Israel, que ditosos somos nós somos um povo feliz, porque Deus nos permitiu conhecer a sua santíssima vontade. Qual nação tem um Deus tão próximo de nós? Ele falava. E hoje nós podemos dizer a mesma coisa? Que povo é esse que tem um Deus tão perto? Aonde Ele está perto? Aonde, gente? Aonde Deus está perto? Aonde vocês encostam nele, gente? Na Eucaristia. Se tivéssemos consciência que é Deus vivo. Nós encostamos em Deus vivo, que se desmancha em nós. Isso é uma coisa louca. Porque o amor é feito para morrer, né? Desmanchando. Ele se desmancha em nós. Esse é algo impressionante. Olha o que São João Boaventura falou. Ele fala, meu Senhor, como te passou pela cabeça, meu filho, entrar na latrina imunda do meu corpo? Como é que o Senhor resolveu fazer isso? Sim, Ele entra na nossa miséria. Ele faz isso com consciência e faz para nos compenetrar, para nos purificar.
Como é que nós podemos ser purificados? Sedes puro, né? Somente os puros de coração verão a Deus. É isso, é para nos purificar, para vê-lo. E ele fala, e para nos renovar, a fim de que através de cada um de nós que recebeu a Eucaristia, a verdade esteja no mundo e realize a salvação. Será que a gente tem essa consciência? Que através de nós e conosco, que através de nós, quanto mais eu permitir esse encontro com Jesus, quanto mais eu me encontrar com Deus vivo, mais chance eu tenho de ser purificado. Porque eu encontro com aquele que é puro. Então eu tenho a oportunidade que Ele me transforme, que Ele vai me purificando. E por causa desse contato com Ele, com o amor dEle, eu possa ser capaz de amar. Então eu posso amar o outro por causa do amor dEle em mim, não por mim. Como dizia Madre Teresa de Calcutá. Sem Deus nós somos pobres demais para ajudar o pobre. Nós precisamos do amor dEle. Então, quanto mais eu me encontrar... Então, Jesus é tão interessante, que Ele não quer de nós aparência. Não adianta eu fazer atos externos sem ter uma conversão no meu coração. Porque os homens podem ver vocês rezando o rosário, fazendo milhões de devoções, fazendo todas as novenas que estão aí, e os homens falaram, uau, essa pessoa é santa, um santo. Porque nós precisamos do aplauso e do reconhecimento do outro. Nós gostamos que os homens nos aplaudam, mas Deus, Ele vê o nosso coração. O que nós podemos enganá-lo, gente? Nada. Nós não enganamos a Deus. Mas isso é espetacular. Jesus quer fazer isso aqui que São Boaventura falou, né? Transformar, a gente é por dentro, por isso que ele fala, me escuta, me escuta. Não é vocês encostarem em alguma coisa suja que fará de você sujo, mas aquilo que está no seu coração. Peça a Ele que transforme o seu coração. Fala, Senhor, vai me purificando em cada Eucaristia. Então a gente tem que pedir perdão pela indiferença que a gente recebe a Eucaristia. Pela indiferença, a gente entra na fila comum, sabe? Não estamos onde deveríamos estar. Não estamos na presença, né? Isso me arrepia aos cabelos da cabeça. Porque quando eu penso que eu estou na presença de Deus vivo, o que nós escondemos dele? Nada. Tudo que eu penso, Ele sabe. Tudo que eu sinto, Ele sabe. Tudo que eu vejo, Ele está vendo. Tudo que eu faço com a mão, Ele vê. Tudo que eu faço com meus passos, Ele sabe. Para que eu estou usando tudo isso que Ele me deu? A gente espera que seja para amar mais, perdoar mais, servir mais, ser extensão da misericórdia dEle. Mostrar ao mundo a luz de Deus. Mostrar ao mundo que é real esse Deus que cremos. É real. Que Ele é o nosso amor, é a nossa salvação. Ele é a luz que ilumina esse mundo. Então hoje nós vamos pedir a Ele, Senhor, me dê a graça de não ser hipócrita. Imagina se Ele olhar para mim e falar, hipócrita, acabo de morrer. Presta atenção. Então os meus me purifica dos pensamentos, dos sentimentos e me ajuda a fazer as coisas com a única consciência que o Senhor veja. O mundo não precisa ver. Se eu rezo de madrugada, se eu não rezo de madrugada, quantas vezes eu rezo. Padre Pio rezava 33 rosários. Né? Claro que ele tinha outros dons que permitiam que ele pudesse, um ficar rezando, o outro fazendo o resto. Quando tem condição de rezar 33 rosários por dia, não sobra tempo para mais nada. Então, como que a gente precisa entender que Deus vê o nosso coração? Então, por isso que ele fala, por que vocês estão preocupados com o que está de fora? Vocês, essas pessoas, ele fala, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Nós temos que pensar nisso. Essa frase nós temos que riscar. Esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. Quer dizer, o que vocês estão fazendo serve para nada. Simples assim. Então, purifica meu coração. Me dê alegria de ser conduzido pela verdade. Que eu seja feliz, alegre, que essa alegria possa pertencer a mim também. Que tem um Deus que me conduz,
que me purifica, que me orienta. Duas coisas eu sei de Deus: que Ele veio até nós, nos fez filhos do Altíssimo, se manifestou. A outra, que Ele é vivo, permanece conosco, nos escuta e nos responde, e nos guia. Isso é de morrer de amor. Saber que eu tenho alguém que me dá o caminho, alguém que me orienta os passos, alguém que não me deixa cair, alguém que fala: aqui não, vai por aqui que é melhor. Por quê? Porque Ele me ama. É por amor que Ele faz tudo isso, quando Ele nos orienta e fala: me entenda. Não é isso, é a intenção do seu coração que eu estou vendo. Cada ato que você fizer para o outro, eu vejo a sua intenção. Os homens veem uma coisa, mas eu vejo qual foi a sua intenção quando fez isso. Então o que nós escondemos de Deus? Nada. Por isso que está escrito na palavra: não se justifique diante do Senhor teu Deus. Ele sabe. Deus quer a coisa clara, mas Ele sabe que a gente não é capaz. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo de Deus, porque a gente precisa ser purificado. Então é o Espírito Santo que vai trabalhar em nós. Eu aprendi uma coisa tão linda, que eu queria compartilhar com vocês, que está escrito no Salmo 23, que é quando Davi foi ungido. Que quando Davi foi ungido por um profeta, Davi era filho de Jessé, e ele foi lá para ungir o rei, o novo rei que ia substituir. E aí ele ficou encantado com um dos filhos de Jessé, que era um homem grande, alto, bonito. Deus falou para o profeta: você está pensando que esse, não? Só é grande, o coração dele não é bom, não. É outro. É Davi, mas pequenininho, lindo, dos olhinhos azuis, lindo. Ficava tocando a harpa, cuidando das ovelhas. Deus falou: é outro, tem que esperar o outro chegar. É o outro, esse que é meu. O coração desse é meu. É esse que você vai ungir. E por que unge com o óleo? É tão bonito isso, gente. Eu falo isso para vocês poderem entender que nada que está escrito na palavra de Deus é à toa. Tudo tem um sentido. Por que unge? Isso tem um sentido espiritual fortíssimo. O pastor das ovelhas, ele era um pastor. E quando ele estava com as ovelhas, cuidando delas, as ovelhas eram muito atacadas pelas abelhas, pelos insetos, que começava a picar a cabeça delas, entrava pelo ouvido e pelo nariz e punha elas desorientadas. Então elas batiam a cabeça na rocha, às vezes até morrer, porque elas queriam tirar aquelas moscas que chegavam até elas. E a Beelzebul, que é o demônio, a tradução é o príncipe das moscas. Olha como é que interessante. O que o pastor fazia? Pegava as ovelhas e ungia a cabeça delas todas com óleo, de forma que aquele óleo protegia elas, para que elas não pudessem ser atacadas pelas moscas. Por amor ele cuidava. O que eu tiro disso para a nossa parte espiritual? O ataque que a gente vive começa pela cabeça. Não é aqui que você começa a ser atormentado? É aqui que a guerra se instala. A gente começa a ser atormentado, chega uma ideia daqui, passa outra de cá, fala: faz isso, não faz aquilo. A cabeça fala: minha cabeça hoje não está boa. Eu estou confuso hoje. Então, se aqui tem um tormento, faz o tormento no resto do corpo. Então nós precisamos de ser ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Então quanto mais vocês caminharem no Espírito, quanto mais vocês receberem a unção, menos tormento vocês passarão. Vocês serão protegidos, guardados, para que realmente a graça de Deus possa cada dia mais, cada dia mais eu possa diminuir, para que Deus vá crescendo em mim, para que de verdade a vontade de Deus se cumpra em nós. E que a gente possa viver uma religião de verdade, aonde a palavra de Deus seja exatamente a lâmpada para os meus pés, seja a alegria que eu tenho de saber que eu sou conduzida pela verdade, essa sabedoria que me fala quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, essa sabedoria que não me deixa solta. A ciência me tem um monte de coisa interessante, mas não tem a sabedoria que me ensina quem é o homem, para onde ele vai, de onde veio. Essa sabedoria que me ensina a viver bem no mundo, a morrer bem, porque eu sei que eu não estou só. É isso que quando Jesus fala: ouvi-me e entendei-me.
Guarda o seu coração, permita que a palavra entre e transforme, permita ser transformado por Deus, permita, que vocês não recebam nenhuma Eucaristia em vão, mas que cada vez que vocês encontrarem com o Senhor, uma nova pessoa esteja sendo gerada, até que de verdade, Deus nos faça puros, puro mesmo, para que a gente possa chegar um dia até Ele. Esse é o nosso caminho, é o nosso desafio, é o caminho nosso de voltar para casa, purificados. Por quem? Somente por Ele. Somente Ele pode nos transformar, mas ninguém pode fazer isso por nós. Mas Jesus pode e deseja. Mas é preciso que a gente se abra a essa graça. Então, eu espero que a gente saia daqui hoje, né, com essa alegria, com essa certeza dessa amizade com Deus, né? Que temos um Deus que nos ama, que cuida, e que cada vez que vocês forem escutar a palavra, lembra dessa palavra de Jesus: ouvi-me, entendei-me, e fala com Ele, envia o seu Santo Espírito para que me proteja, que me proteja minha cabeça dos pensamentos, e que o Espírito Santo me faça entender a palavra e gerar em mim a vida, que eu seja não só aquele que escuta, mas aquele que cumpre a palavra. Me ajuda a entender a palavra e viver cada coisa que o Senhor colocou. Me ajuda a ser alguém que, quando estiver diante do Senhor ali, o Senhor já esteja antes dentro do meu coração. E que Deus nos conceda a graça, isso é uma graça, da consciência de vivermos e andarmos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe nessa noite e que Nossa Senhora interceda para a caminhada espiritual de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha agora de casa e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos celebrando o 4º domingo da Páscoa, esse tempo pascal. Todo ano a igreja nos dá de presente este domingo, chamado Domingo do Bom Pastor. O evangelho é João 10, do 27 ao 30. O evangelho pequenino, mas que nos traz 3 lições principais. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Meus irmãos, aqui se coloca uma pergunta fundamental para nós que somos cristãos católicos: qual é a coisa mais importante do ser cristão? Isso deveria estar na ponta da língua de todos nós, de todos vocês. E nem todas as pessoas sabem responder uma questão básica: por que que nós fazemos o que fazemos? Por que da Eucaristia? Por que da palavra? Por que da adoração? Por que da confissão? Por que a prática das virtudes? Por que que nós fazemos tudo o que fazemos enquanto cristãos? A resposta é uma só: intimidade com nosso Senhor, convivência com Ele, amizade profunda com Ele. Jesus disse: eu não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo de amigos, porque eu vos dei a conhecer a vontade do meu Pai. Eu não conheço, infelizmente, né, todos vocês. Já vi o rostinho de vários, e tem gente que eu nunca vi, porque tem muitos visitantes. A pergunta é uma só: o que impede que nós sejamos grandes amigos? O que é que nós não temos e que, se tivéssemos, nos amaríamos como amigos? Uma coisa só: proximidade, intimidade, mas a palavra maior: convivência. Não tem como você ser amigo de alguém e amar alguém se você não convive com esta pessoa. E conviver é viver com.
É impossível você falar: eu tenho um grande amigo, uma grande amiga. Você não convive, você não conversa, você não encontra. Então, o mais importante do evangelho de hoje, e que quem diz isso nas suas homilias é o Papa Bento XVI. Tenho certeza que muito em breve nós teremos excelentes reflexões teológicas do Papa Leão XIV, que já começou a dar sinais de como será o seu pontificado. Mas o Papa Bento XVI vai dizer que o pano de fundo entre o pastor e o rebanho é a convivência. O pastor, ele sai com o rebanho e ele vive com o rebanho, para o rebanho, no rebanho. Aí a expressão do Papa Francisco: um pastor com cheiro de ovelha. Ou seja, não é um pastor que assiste, é um pastor que cuida, um pastor que zela. E Jesus vai dizer no evangelho: as minhas ovelhas, porque existem ovelhas que não são ovelhas dele, existem vidas que não são vividas com ele, existem histórias que não são escritas a partir dele. Então isso é o mais importante na sua vida e na minha vida de cristão católico. A religião é importantíssima, mas ela deve nos levar a uma intimidade com nosso Senhor. E aqui, meus irmãos, não há um outro caminho para lhes propor. É pessoal, é pessoal. O que eu posso fazer e eu faço como padre é orientar vocês enquanto rebanho de Cristo, rebanho que é dele. Mas eu vou dando aqui as pistas, como é que a gente segue. E cada um vai vivendo de acordo com as suas decisões. A ovelha, ela escolhe seguir o seu pastor. Ela não ouve a voz de outro, que pode ser mercenário. A ovelha sabe a saúde dela, a proteção dela, o bem-estar dela, a vida dela depende do pastor. Nós conhecemos muito na nossa região a criação de gado, vaca. Até quem tem um sítio pequenininho tem 2, 3 vaquinhas lá. A vaca é muito diferente da ovelha. E eu cito aqui uma coisa só que já mostra a necessidade do pastor, que é o senso de direção. Lembro-me do sítio da minha madrinha, que é a madrinha do Samuel, a gente falava de Indinha, né? Chamava de Alda, Itaúna. O esposo dela, o tio Luiz, tinham várias vacas, tinham umas 30, 40 vacas. E nas férias, a nossa alegria era reunir a primaiada toda para dormir no sítio, que era quase dentro de Itaúna. A gente ia de ônibus mesmo. E o que nos encantava era de manhã, depois que tirava o leite, as vacas todas iam para a porteira. Ele abria a porteira e sumiam todas. Durante o dia, a gente não via vaca nenhuma. Todas iam lá para o pasto, iam andando, andando, sumiam todas. Hora que dava ali 5 horas da tarde, 5 e pouco, não precisava nem chamar. Elas estavam lá na porteira. Né? Aí abria a porteira, elas entravam, comiam, ali elas iam passar a noite. As vacas, elas saem e elas retornam. Se fosse um rebanho de ovelha, e o pastor abrisse a porta e soltasse o rebanho, se voltasse uma, dá glória a Deus, meu filho. A ovelha não tem senso nenhum de direção. Ela vai andando, vai andando, vai andando e se perde. Por isso a necessidade do pastor está o tempo todo com elas. Ele que vai guiá-las. Leia lá o Salmo 23 do bom pastor. Tudo que se fala da ovelha é o pastor que está fazendo. Ele é o meu pastor, por isso nada me falta. É Ele que me leva para matas verdejantes, campos verdejantes. Ele que refrigera a nossa alma com uma água limpa. Eu passo pelo vale escuro e não temo, porque Ele está comigo. Ele unge a cabeça, Ele prepara a mesa. Tudo é o pastor, tudo é o pastor. Porque a ovelha sem o pastor nada é, nada pode. E a morte da ovelha é iminente.
por isso que Jesus no evangelho de hoje vai dizer: as minhas ovelhas precisam ter 3 características. Aqui nós vamos pensar juntos, onde está o nosso ser ovelha do bom e belo pastor? O evangelho é pequenino, mas ele nos dá 3 pistas daquilo que Jesus, olhando para nós, vai dizer quais são as minhas e quais não querem ser. Em meio a tantas vozes que hoje tentam nos confundir, o Senhor nos chama a escutar a sua voz, segui-lo com confiança e descansar sobre a sua proteção. Repita comigo: escutar a voz. Escutar a voz. Segui-lo com confiança. Segui-lo com confiança. Descansar nos seus braços. Descansar nos seus braços. Só quem é ovelha dele experimenta essas 3 realidades. Eu não estou falando de teoria, estou falando de vida, de vida. Papa Leão, na sua primeira missa como Papa para os cardeais, ele disse que não podemos transformar Jesus naquilo que ele não é, que eles transformam Jesus apenas numa regra moral, uma personalidade histórica que marcou a humanidade e nada além disso. E ele fez uma exortação firme: só Jesus é o caminho que leva ao Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o Salvador, o Redentor, Cristo Senhor. E ele diz: esta é a mensagem que a igreja deve pregar. E isso não é teoria, isso é vida. Quem tem intimidade com Jesus não o sente apenas na missa, mas o sente na vida, no dia a dia, nos momentos de adversidade, também nos momentos de alegria. Quando nós estamos perdidos, Ele é direção. Quando nós estamos tristes, Ele é paz. Quando nós estamos alegres, Ele é companheiro. Na jornada da vida, Ele vai ao lado na Eucaristia, nos alimenta na palavra, nos forma nos sacramentos, nos santifica. Isso é intimidade. Se você não tem intimidade com Jesus, isso que nós fazemos aqui é uma perda de tempo tremenda. É só para bater cartão e dizer: eu fui à missa no domingo, sou bom católico, já fui, comunguei, pronto, tudo legal. Mas durante a semana não há esta convivência. Escutar a sua voz, segui-lo com confiança, descansar nos seus braços. Primeiro, o primeiro chamado do evangelho é a escuta. A boa ovelha, segundo Jesus, escuta a voz dele e não outras vozes. Jesus diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Escutar, meus irmãos, é mais do que ouvir sons. Aqui há uma diferença entre ouvir e escutar. O que é ouvir? É o que entra pelo ouvido. Entrou no seu ouvido, você está ouvindo. Um cachorro late, você está ouvindo. Passa um caminhão aqui do lado do santuário, você está ouvindo. Faz um barulho, você está ouvindo. E o que é escutar? Escutar é atenção focada. Quando você coloca atenção naquilo que você está ouvindo, você passa a escutar. Qual é a reclamação de muitos casais? Padre, o meu marido não me escuta. E o marido fala: mas o que é isso? Eu estou te ouvindo todo dia. Quer dizer, o que ela está? Ele está, Não, ela não quer que ele a ouça, ele quer que ele a escute. E para escutar é necessário não ter celular na mão, televisão desligada, um olhando para o outro, sendo para o outro, abstraindo o que é dito com devolutivas, afirmativas ou não. Escutar é atenção focada. Tanto é que todos vocês que estão na missa,
as pessoas que nos acompanham de casa, todos estão me ouvindo. Tomara que todos estejam também escutando. Porque uma coisa é ouvir, mas outra coisa superior é escutar. E Jesus vai dizer: as minhas ovelhas escutam a minha voz. É preciso silenciar o coração para discernir a voz de Cristo das vozes do mundo. Muitas vezes estamos tão ocupados, distraídos, ocupados, quando não ocupados, distraídos, que corremos o risco de nos tornarmos surdos à palavra de Deus. A ocupação e a distração roubam a atenção. Guarde isso. Quando eu falo de ocupação, eu posso falar de coisas que ocupam o tempo e que às vezes nos entristecem. Quando eu falo de distração, eu estou falando de coisas que gastam tempo, que nos alegram, mas que não formam. Duas situações na vida, permita-me o conselho: você não deve decidir nada. Não decida, que a chance de você errar é grande. Quais são, padre, essas duas situações? Quando você estiver triste demais ou quando você estiver alegre demais. Está triste demais, espera. Peça para as pessoas: olha, me dá um tempo. Eu estou tão triste, estou tão para baixo, que eu não posso decidir nada agora. Quando você estiver alegre demais, não decida, espera. Alegria demais, tristeza demais, não é momento de decidir. Ocupação e distração roubam a atenção. Atenção de quê? Do essencial, que é a palavra. Lembrem lá do evangelho de Marta e Maria. Jesus pregava, Marta ouvia, Maria escutava. Analise esse texto. Você tem sido Marta ou Maria, na ocupação ou na distração? Por isso a palavra insiste, Salmo 94, versículo 8: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, não fecheis o coração à palavra de Deus. Nós que escutamos tantas coisas, que ouvimos tantas coisas, não podemos fechar o coração à palavra de Deus. E a pergunta aqui é: você tem lido a palavra de Deus todo dia? Você ouve Deus te falar, escuta a palavra todos os dias, pelo menos o evangelho do dia? E hoje, meus irmãos, não há desculpa, o que existe é má vontade. Porque se você não tem este tempo, entre aspas, para abrir uma palavra, nós temos inúmeros aplicativos católicos, onde nós temos padres e irmãs diariamente lendo o evangelho, explicando o evangelho, rezando com você. Basta um foninho, boa vontade e 10 minutos por dia. É preciso tomar cuidado com as ocupações e com a distração que está roubando a atenção da palavra. Não endureçais o vosso coração. Quantas vozes nos chamam todos os dias? Vozes do medo, da dúvida, da pressa, da enfermidade, vozes do corpo, vozes da alma. Mas há uma voz que atravessa todas as tempestades e fala direto ao mais íntimo da nossa alma: a voz do pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. São João Crisóstomo vai dizer: não há pregação maior do que a contemplação da cruz. Santo Antônio era um grande pregador, um grande orador sacro. As pessoas gostavam de escutar as pregações de Santo Antônio. Certa vez perguntaram para ele: como que você prepara as suas pregações?
Qual é a enciclopédia que você usa? Quais são os livros que você estuda? Ele disse: vários, mas no lugar central está aquilo que mais evangeliza. Ele nunca disse para ninguém o que era, até que num dia, uma das senhoras que limpava ali o convento encontrou o quarto de Santo Antônio aberto, e havia o lugar do estudo para que ele pudesse pregar. O que foi que ela viu? Uma Bíblia, um genuflexório e na parede um grande crucifixo. Aí ele dizia: não há pregação maior. Quando você contempla o Cristo que pende na cruz, ali está todo o Evangelho. A voz do pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Quem é ovelha deste pastor vive diferente. Ele deu a vida por mim. Ele deu a vida por mim. Interessante a gratidão das pessoas que sofrem acidente, afogamento, incêndio, e é salva por um bombeiro, um profissional, salva vidas. A pessoa, depois que melhora, pelo menos as pessoas gratas, elas querem conhecer quem foi que salvou a minha vida. Quem foi que me tirou das chamas, porque eu perdi a consciência? Quem foi que me tirou das ferragens daquele carro que eu fiquei preso? Quem foi que conseguiu pular onde ninguém pulou para me salvar e me devolveu a vida, me devolveu o ar aos pulmões? Aí você vai lá no batalhão, aparece um bombeiro que você nunca viu na vida, está lá o soldado, o comandante fala: olha, esse aí que salvou a sua vida. Você chora e abraça, não conhece, mas é uma gratidão, porque ele salvou a sua vida. Meu filho, o que você pode fazer por alguém que salvou a sua vida? Qual é o presente que você tem que levar para uma pessoa dessa? Jesus é mais do que esse bombeiro, porque quando os homens podem salvar a nossa vida, Jesus pode salvar a nossa alma, nos concedendo vida eterna. Ele é o pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Escutar esta voz é o primeiro milagre da fé. Padre, qual é o grande milagre que eu posso pedir a Deus? Abrir o seu coração à palavra, estar atento para escutar a voz do bom pastor. Não é preciso barulho, não é preciso espetáculo, não é preciso correria, basta o silêncio de um coração que se entrega e de um coração que se abre. Basta ouvir o sussurro de Deus. Repita comigo: Deus não grita, Deus não grita, Deus cochicha. Deus cochicha. No bom português, a gente fala cochichar. Deus sussurra. Você sabe quais são as duas pessoas que mais cochicham e sussurram um no ouvido da outra? Ou não sabem? Os apaixonados. Começou a namorar, aquela paixão do... Estou mentindo? Ao você ver um casal quando briga, vários anos de casado, eles sussurram. O que eles fazem? Eles gritam. Gritam porque o coração se afastou. O grito não é para o ouvido, o grito é para o coração. Por que Deus não grita? Por que Ele sussurra? Porque Ele nos ama. Ele é o nosso grande amor. Ele é apaixonado por você. Ele te ama até entregar a sua vida. Então Ele fala baixinho, Ele fala só no sussurro. Se você estiver no barulho, você não vai escutar a sua voz. E eu vou além. Estou falando para a geração da década de 70, 80 e 90, que é a maioria de nós que aqui estamos. O nosso pai e a nossa mãe nem sussurrava, eles só olhavam. Ô mãe, eu posso comer mais um biscoito? Eu não quero não, acabei de perder a fome. Ô mãe, eu posso dormir na casa do meu colega? O que você acha?
Ah, não, eu não vou não, depois eu vou. Quando você conhece alguém profundamente, nem palavra precisa. O olhar diz. Atendi um senhor bem idoso, que perdeu a sua esposa bem idosa. Ele me dizia: padre, nos últimos momentos dela no hospital, ela não conseguia falar nada, mas nem precisou. No dia que ela faleceu, eu segurei a mãozinha dela, ela abriu os olhos e me olhou. Depois disso ela descansou. Precisou falar nada. No olho da sua esposa, mais de 60 anos de casado, ele leu tudo o que ela queria dizer. O bom pastor quer ter uma intimidade conosco, a tal ponto que nem palavra precisa, basta o contemplar. Por isso a adoração. Você olha para o ostensório, onde Jesus está vivo ali, nem palavra precisa. Ali é um escândalo, é uma gritaria de amor, no silêncio do coração. Minhas ovelhas escutam a minha voz, e ao escutá-lo, algo muda em nós. Os medos perdem a força, as lágrimas encontram sentido, os caminhos tortuosos, direção. Primeiro, escutar o bom e belo pastor. Repitamos. Primeiro, escutar o bom e belo pastor. Para por aí? Não. Segundo, segui-lo. Depois de escutar, nós somos chamados a segui-lo. Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. Ele nos conhece. Você sabia disso? Jesus, quando te vê, ele não está vendo um desconhecido. Ele te conhece. Ele me conhece. Ele conhece os nossos pecados. Conhece. Ele conhece as nossas fraquezas. Conhece. Mas Ele conhece também os nossos sonhos, o nosso esforço, a nossa vida de oração. Conhecer na linguagem bíblica é amar profundamente. Conhecer na Bíblia é amar profundamente. Ele nos conhece, Ele nos ama profundamente. A pergunta é: nós o conhecemos? Quando Gabriel diz que Maria vai ser mamãe, o que ela diz? Eu não conheço homem algum. Rapaz, como que não conhece homem algum? Ela não conhecia o São Joaquim lá? Não conhecia José? Não conhecia? Como que ela não conhece homem nenhum? É porque na Bíblia o conhecer é amar profundamente. E o maior amor profundo do homem pela mulher é quando os dois se entregam um ao outro. Ela não conhecia homem porque ela nunca teve relação. Ela era virgem. Então quando Jesus fala, eu as conheço, não é um conhecer no plano racional, é um conhecer no coração. Ele nos ama profundamente. Cristo não nos conhece como um juiz distante. Ele nos conhece como um amigo que caminha ao nosso lado. Cuidado, viu? Cuidado. Há muitas pessoas que só convivem e só querem conviver com pessoas perfeitas. Essa pessoa vai acabar o quê? Sozinha. E ela não vai aguentar nem ela mesma, que é cheia de defeito. O amigo é amigo apesar de. Que se toda pessoa que te fizer raiva, te decepcionar, não for o que você esperou, você vai se afastando dessa pessoa, você vai ficar com quem no final? Com nada, com ninguém. Jesus caminha ao nosso lado, apesar dos pesares. Ele olha para nós e sabe, apesar dos pesares, eu continuo sendo seu amigo. Foi assim com Judas ou não foi? Não foi? Judas chega, Rabi, aí Jesus fala com ele: amigo, tu traz o filho do homem com um beijo? Ou seja, você não foi meu amigo, mas eu continuo sendo o seu amigo.
Ele é esse amigo. Eu as conheço. Isso é muito forte na Bíblia. Jesus que olha para nós e diz: eu conheço esse pessoal que está aí. Eu conheço você. Você não é um rosto desconhecido. Não é um conhecimento frio, mas nem um saber superficial. É o conhecimento do amor. É o olhar que penetra além das máscaras, além da aparência, e graças a Deus, além dos nossos erros. Deus nos conhece além dos nossos erros. O que o diabo mais joga na sua cara? Seus pecados. O que Deus mais te mostra? O seu amor. Jesus, ele vai além do erro. Por isso, bom e belo pastor. É o olhar do Deus que sabe onde vivemos, onde andamos e aquilo que o nosso coração deseja. Por isso, repita comigo, segui-lo não é um peso. Segui-lo não é um peso. Não é um peso. Minha mãe passou por uma enfermidade há uns tempos atrás. Eu e meu irmão nos desdobramos no carinho. Então leva para um lado, leva para o outro. Eu imagino o cansaço que ela ficou, porque eu ficava arrebentado com ela no hospital. Desce para fazer exame, desce da cama, põe na cadeira de roda, vai subir na maca, faz o exame, sobe de novo, vai colher sangue. Falei, meu Deus, tira a radiografia. Ele leva. Falei, meu Deus do céu. Aí no final, minha mãe falou comigo assim: meu filho, que sacrifício, hein? Você está arrebentado. Que isso, mãe? Cuidar da senhora nunca é sacrifício. Cuidar da senhora para mim é uma alegria, é um prazer. Quem dera que eu tivesse a senhora a vida toda para eu cuidar. Por que não é um peso? Porque se ama. Por que a mãe que está com aquele neném chorando de madrugada e vomitando e fazendo cocô, apesar de ser cansativo humanamente falando, ela não fala, eu não quero isso aqui? Porque ela ama o pequenino. Então tudo aquilo se torna parte e não se torna um peso. Que se fosse um peso que ninguém conseguisse carregar, e a dor do parto normal, a mulher só teria um filho. Assim eu vejo na minha família a esposa do meu irmão. Teve o Marcos, não é? Aí vem todo o trabalho de parto, as dores do parto, o menino pequeno e mama, pronto, passou aquilo tudo. Pouco tempo depois, eu quero mais. Aí teve a Maria Clara, mesmo processo, e se depender dela, vem mais. Por que a pessoa repete todo o processo, que para muitos é cansativo, é doloroso, é penoso? Porque quando tem amor, não se tem peso. Quando tem amor, não se tem peso. Cuidado, se alguém na sua vida está sendo pesado para você, está faltando amor, porque o amor, ele fortalece. Então seguir Jesus não é um peso, é uma aventura da liberdade. Nós poderíamos não segui-lo, mas escolhemos segui-lo. Nós poderíamos não carregar a nossa cruz, mas escolhemos carregá-la por Ele, com Ele e nele. É saber que ainda que andemos por vales escuros, não temeremos nada, porque o pastor está conosco, sua vara e seu cajado nos dão segurança. Repita comigo: seguir Jesus. Seguir Jesus Não é admirar as suas palavras. Não é admirar as suas palavras, Mas vivê-las. mas vivê-las. Tem gente que não segue Jesus, mas adora as palavras. Nossa, deixa eu citar um versículo aqui. Aí fala, mas não é admirar a palavra. A gente vê muito artista dando entrevista, aí quando entra na questão da fé, é um fora atrás do outro. O que você acha de Cristo? É um cara legal. Então as palavras bonitas, muita gente tem palavra bonita, mas não são palavras de vida eterna. Então seguir Jesus não é admirar a palavra, mas caminhar pelos seus caminhos, carregar a cruz no dia a dia.
e o mais importante, atenção, é fácil segui-lo quando tudo vai bem. Difícil é permanecer no caminho quando o caminho é estreito e exige renúncia. Não tem nada melhor do que ouvir da boca do pai e da mãe: sim. Não tem nada que frustra mais: não. Posso dormir? Não. Posso ir? Não. Posso fazer? Não. Jesus, ele nos responde de 3 maneiras, sabiam? Quando a gente reza, Jesus nos responde de 3 maneiras. Primeira maneira, sim. Segunda maneira, não. Terceira maneira, espera. Não há outra resposta. Quando você reza, ou ele vai dizer sim, ou ele vai dizer não, ou ele vai dizer ainda não. Espera um pouco. O cristão molenga, ele gosta de quê? Sim. E o dia que ele recebe um não, eu não rezo mais, eu não vou à missa mais, não gosto mais de Jesus, porque eu rezei, não aconteceu o que eu queria. Estou rezando e a graça não vem. Meu filho, ou você está no não, ou você está no espera. E vai abandonar a cruz, vai abandonar o pastor, vai caminhar com as próprias pernas para terminar na boca do lobo? Senhor, seja sim, seja não, seja no espera, eu vou segui-lo pelos caminhos da vida. E o melhor ficou para o final, é o terceiro ponto. Qual que é o primeiro ponto? Ouvi-lo, escutá-lo. Segundo ponto, segui-lo. Terceiro ponto, descansar no melhor lugar que existe, nos seus braços, nas suas mãos. É a promessa dele: eu lhes dou a vida eterna. Não uma vida marcada pela correria, pela ansiedade, pela depressão, pelo medo de perder, mas uma vida que é dom, plenitude e comunhão. Dom, plenitude e comunhão. Repita: plenitude e comunhão. Dom, porque é presente. Plenitude, porque é completa. Comunhão, porque é eterna. Só Jesus pode nos dar este relacionamento. Cuidado, gente. Os namorados aí, cuidado. Os amigos, porque o meu amigo é tudo. Cuidado. Os casais iludidos, cuidado. Não busque dom, plenitude e comunhão nas pessoas. É decepção na certa. Não, padre, eu comecei tal coisa, mas deu tudo errado. As pessoas são assim. As pessoas são assim. Tem gente que vai dar tudo certo, mas se você quer plenitude, se você quer comunhão e dom completo, é relacionamento com Jesus. Cristo não nos prometeu uma vida sem cruz. Amém? Cristo nunca prometeu, nem para mim nem para você, vida sem cruz, mas prometeu uma vida que nunca terminará. Esta vida eterna é promessa, e se é promessa, é realidade. A vida eterna, meus irmãos, não começa depois da morte. Padre, quando eu morrer, eu vou começar com a minha vida eterna. Não, a vida eterna, ela é plantada no aqui e no agora. Quando você tem relacionamento com Jesus Cristo, você está tocando na eternidade. Ninguém as arrancará da minha mão, ninguém as arrebatará da minha mão. Então repita: eu estou nas mãos de Cristo. Eu estou nas mãos de Cristo. Eu vi um vídeo do Didi dos Trapalhões, que ele tinha um sonho. Alguém sabe qual era o sonho do Didi? Vou dar uma pista. Era no Rio de Janeiro.
Ele queria beijar as mãos do Cristo Redentor. Tudo bem, arrumaram, ele subiu, foi lá e beijou. Minha pergunta é, agora para nós precisamos ir lá no Rio de Janeiro para subir no Cristo Redentor para que possamos beijar as suas mãos? Não, muito mais do que beijar as mãos de Cristo, o nosso local é nas mãos de Cristo. Onde eu estou? Nas mãos de Cristo. E quem se sente nas mãos de Deus, ninguém as arrebatará de lá. Você pode sair a hora que quiser, mas ninguém tem o poder de tirar você de lá, porque Ele não deixa. Meus irmãos, quantos de vocês aqui já passaram por momentos difíceis na vida e você só venceu porque você estava onde? Nas mãos dele. Ele te sustentou e você diz, foi Ele, porque se não fosse o Cristo, eu não consegui enfrentar essa situação não. Se não fosse nosso Senhor, eu não tinha passado pelo que eu já passei na vida. E a promessa dele, ninguém as arrebatará da minha mão. Isso é um conforto maravilhoso para todos nós. Quantas vezes nos sentimos frágeis, cansados diante das provações, dos ataques do mal, das dificuldades diárias da vida. Quantas vezes a vida tenta arrancar de nós a paz, o ânimo, a esperança. Mas existe um lugar seguro. Esse lugar eu quero estar. Esteja você também nas mãos do bom pastor, firmes como rocha, suaves como brisa, eternas como o amor que venceu a morte. É Jesus que garante, ninguém poderá nos arrancar das suas mãos. Ele é o nosso pastor fiel, o nosso refúgio seguro. Repita comigo, Jesus é o meu pastor fiel. Jesus é o meu pastor fiel. Ele é o meu refúgio seguro. Ele é o meu refúgio seguro. Mesmo quando as tempestades vêm, mesmo quando os lobos atacam, nossa vida está guardada nas mãos do bom pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao meu canal de Cima dos Telhados. Você que chegou até aqui agora, quero te pedir para você se inscrever, venha para a família de Cima dos Telhados, ativar o sininho de notificações. Todas as vezes que a gente lançar um vídeo, você receba a notificação. E meu irmão, minha irmã, compartilhe esse vídeo. Este vídeo que hoje, tem aí a nossa querida doutora Filó, créditos, canal da doutora Filó oficial aqui no YouTube, doutora Filó, você bota lá doutora Filó, você vai ver o canal da doutora aqui no YouTube. Eu vou deixar na descrição do vídeo, certo? O link do canal da doutora Filó. E também Padre Christian Shankar, créditos, canal Luz e Vida, Padre Christian Shankar, que é oficial no YouTube. Eu vou deixar também o link na descrição deste vídeo, tá bom? Os dois refletindo, pregando, falando, nos catequizando sobre ouvir a palavra de Deus, escutar a palavra de Deus, ser ovelha. Meu irmão, minha irmã, essas duas pregações, eu acho que uma completa a outra. Eu acredito que uma completa, cada uma mais linda do que a outra, mais cheia de Deus, mais cheia do amor, mais cheia da graça de Deus. Peço que você compartilhe, anuncie a palavra de Deus, leve essa palavra mais longe e vem para a família de Cima dos Telhados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.